Salve, salve, galera! Chegamos com o Gazeta Esportiva. Olha só quem tá aqui comigo hoje. É ele, Osmar Garrafa. Tem aquela musiquinha, ô Pachecão? Você tem a musiquinha aí do Garrafa, gente? Sério, gosta. Fazia tempo que a gente não põe essa musiquinha aí, Garrafa. Verdade. E o nosso craque, o nosso tetracampeão, Miller! Cada um tem uma música? Cada um tem uma Você também tem a música, tu é o... do futebol. Essa música me marcou muito na Copa de 86 do México, né? Claro. Então lá na concentração só tocava esse som. Pela cabeça. Muito bom. Eu tava assistindo umas jogadas suas, Miller. Meu, como ele era Vai precisar tirar uns rápido. 3 dias pra você ver as jogadas do Miller. Não, ele... Um dia só não é É suficiente. demais, gente. A gente não tem mais isso no futebol, não existe. Bom, aqui Ele no pensa Brasil... 4, 5 vezes na frente dos caras. Impressionante, impressionante. Ele pega, ele vai, e é muito rápido, né? Muito rápido. Era difícil ser tão bom assim? Era pesado pra você ser tão bom assim, carregar esse peso assim? Era difícil você improvisar. Era difícil improvisar? É porque o improviso é uma coisa inesperada, né? Você tem que matar o improviso, você pega o zagueiro de surpresa. Então era... É porque pra você parecia tão Difícil fácil. pros outros, Michel. Ele tem razão, é difícil pros outros improvisar. Ele improvisa por natureza, é dom. É Não, dom, mas é porque com parece aplicação. tão... Ele faz assim com uma facilidade aquelas jogadas, não é? Que parece, né? E o Miller, quando recebia de costas, a gente atrás do gol já sabia que ele ia girar no zagueiro. Aquela Ele já girava, girada. Em cima do zagueiro. Não tem jeito. Muito bom! Esse programa hoje promete. Hoje a gente vai falar do novo capítulo da acusação do Rafael Ramos. Puxa vida! E tem também uma decisão do Vitor Pereira para esconder um pouquinho as informações do Corinthians. Será que tá certo isso? Será que não tá certo? No Palmeiras você vai conferir declarações do atacante Dudu. E o Santos entra em campo já com a missão de acabar com um jejum. E é claro que nós vamos falar da preparação do São Paulo para encarar o Botafogo. A gente volta daqui a pouquinho. Vamos que vamos, meu povo. É o seguinte, o Gazeta Esportiva não para. Se liga então na nossa enquete de hoje. Qual grande paulista tem o confronto mais complicado nessa rodada do Brasileirão? Corinthians contra o Atlético Paranaense? Palmeiras contra o Atlético Goianiense? Santos contra o Juventude ou São Paulo contra o Botafogo? É só você entrar e votar no site gazetesportiva.com. Aliás, o Celinho voltou. Celinho voltou! Nosso editor lá do site gazetesportiva.com. Seja bem-vindo, Celinho. E aí, Garrafa, o que você acha? Qual que é o mais difícil? Boa noite, Michele. Boa noite, Miller. Boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Para mim não resta nenhuma dúvida que Corinthians e Atlético Paranaense. O Corinthians, ele quando mostra evolução, ele mostra evolução com a bola nos pés, mas tem uma dificuldade muito grande, que é de fazer gols. E o único cara que deram uma esperança de gols pro Corinthians foi embora. O Corinthians não se acertou internamente no episódio Jô. Claro que o Jô cometeu atos de indisciplina e tal, mas você não, no futebol, eu estou conversando com você e com o Miller aqui, a gente está reclamando de jogadores de qualidade. No futebol, com a qualidade tão escassa, você não pode abrir mão do Jô, por exemplo. Agora o Corinthians está atrás de um atacante. Não vai achar outro cara porque não tem bala, não vai achar outro cara igual o Jô. Então, talvez uma boa conversa, uma punição, sei lá, uma geladeirinha no jogo poderia resolver o problema do Corinthians. Então, o Corinthians tem uma parada indigesta, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, frio, muita pressão por parte da torcida, e o Corinthians não faz gols. O Corinthians, quando toma um gol, você já fala, bom, se conseguir o empate é muito. Você não vê no Corinthians a inspiração de, o Corinthians vai lá, tomou o gol, vai empatar e vai virar. Então, para mim, de todos os jogos, não sei o que vocês pensam em casa, por isso participe da nossa enquete, para mim, Corinthians tem o jogo mais complicado, que é com o Atlético lá em Curitiba. E aí, Miller? Boa noite, Michele Garrafa. Sem dúvida nenhuma, o Corinthians, né? Até porque o Atlético Paranaense é um time de garotada que eles são... É um time caseiro, só joga em casa, bem. E com o apoio da torcida, eles se aproveitam muito dessa atmosfera lá na Arena da Baixada, né? São Paulo, Palmeiras e Santos têm adversários, teoricamente, mais fáceis, né? Acho que o Corinthians vai encontrar um time com muita dificuldade, com muita qualidade, porque a correria que a molecada coloca na Arena da Baixada é muito grande. Bom, e a gente vai começar o Gazeta Esportiva hoje trocando um pouquinho o gol pela cesta. É isso aí, o José Paes foi ontem a NBA House. Dá uma olhadinha. Olhando assim, até parece que a gente tá nos Estados Unidos para acompanhar de pertinho as finais da NBA, a Liga Norte-Americana de Basquete. Só que não. Essas imagens aí que você tá acompanhando agorinha foram gravadas na NBA House, a casa da NBA no Brasil.
O espaço foi montado aqui na zona oeste de São Paulo para que os fãs do melhor basquete do mundo tivessem uma experiência ainda mais interativa com o esporte durante a série final entre Golden State Warriors e Boston Celtics. E atrações, meu amigo, não faltaram por aqui. Todo mundo queria ter uma noite de astro, de jogador de basquete profissional. Por isso que as atrações posicionadas em toda a NBA House ficaram abarrotadas de atletas. Atletas entre aspas, claro, bem entre aspas, aliás. Até este pequeno repórter que vos fala tentou uns arremessinhos ali. Qual nota o casal dá pro desempenho aí? Ela foi muito melhor do que eu, meu Deus do céu. Eu fiz 6, ela fez 10 aqui. Ela aqueceu antes, eu não aqueci. Você treinou? Aqueci ali, ó, fiz um pré-aquecimento, já arrasei, fiz 10. Primeira vez que eu tô vindo aqui na NBA House e, cara, experiência dá pra você viver os Estados Unidos aqui no Brasil, NBA aqui no Brasil. Outra atração da noite foi a presença no evento de ninguém mais, ninguém menos do que Ronaldo Fenômeno. E já que chutar era a especialidade do homem, o Ronaldão também chutou, palpitou sem papas na língua quem seria o R9 das quadras. Ah, LeBron James, né? Hoje em dia. Uns tempos atrás, Michael Jordan. Bom, não sei, eu adoraria ser, se eu jogasse, mas... eu tive a oportunidade de estar com os dois e os caras são diferenciados de ser dentro da quadra e fora dela, por isso que fazem esse sucesso, né? Todos os ingressos disponíveis para essa segunda-feira de NBA House foram vendidos e por um motivo mais do que justo, né? A segundona foi dia de jogo 5 da série final melhor de 7 entre Golden State e Boston. Por que você escolheu vir assistir o jogo aqui hoje, não lá na tua casa, tranquilão? Tá de folga amanhã? Como é que é? Então, tô de folga amanhã, consegui uma folguinha, né? Eu falei, pô, tem que colar, né? Não tem jeito, final, meu time tem que vir, não tem jeito. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil, mas como o Boston não perde 2 seguidas desde o começo do ano, hoje vai dar Boston. Então, eu não vou torcer pra ninguém, porque eu quero que tenha um jogo 7, entendeu? Mas eu não vou torcer pra ninguém, não. Até porque é um espetáculo bonito, né? E a gente tava precisando disso, né? De coisas boas, né? Porque o esporte realmente, ele traz bons exemplos. E o basquete é isso aí, cara. Acho que se eu tivesse no jogo, eu queria que terminasse antes também, mas se tiver um 7º jogo, com certeza vai ser mais emocionante ainda, mas eu tô torcendo pro Golden, quero que termine já com 6 jogos. Os Warriors venceram ontem e abriram 3-2 na decisão contra os Celtics. O próximo encontro entre as duas franquias acontece na quinta-feira em Boston. Mas eu sei que tem muita gente torcendo mesmo pro Celtics ter uma noite fenomenal na quinta. Tudo para forçar o jogo 7, para que a NBA House continue rolando o máximo de tempo possível. Um evento, né, já consolidado aqui em São Paulo, no país do futebol, e ver um engajamento desse é realmente surpreendente. E tá de parabéns a NBA investindo aqui no público brasileiro, acho bem bacana. Paul Jordan, né? Muito legal, adoro basquete. Olha, o José Paz está agora em frente ao Morumbi para trazer as informações do São Paulo. Boa noite, Zé. Ô Zé, você tem aí uma declaração do Rogério Ceni, é isso? Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do Gazeta Esportiva. É isso, eu estou aqui em frente ao Morumbi. Não tem jogo do São Paulo hoje aqui no Morumbi, não tem jogo. São Paulo só joga na quinta-feira contra o Botafogo lá no Rio. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a preparação do tricolor para essa partida. Mas é isso, temos uma declaração bem legal do Rogério Ceni. Bastidores, Michele, você que gosta aí dos bastidores. Rogério Ceni, depois da vitória do São Paulo para cima do América Mineiro aqui no Morumbi no último domingo, ele reuniu a galera ali no vestiário e falou algumas palavras bem bacanas, até porque o São Paulo ganhou, venceu, mas não convenceu. São Paulo ganhou por 1-0, vinha de 4 empates, conseguiu pôr fim aí a essa série de empates e o Rogério foi super sincero, foi sincerão no vestiário com os jogadores. Vamos conferir. Coisa importante, saber reconhecer quando os outros são superiores a gente. Isso a gente tem que reconhecer. Mas quantas vezes nós merecemos meter 3 nos caras no primeiro tempo e não aconteceu? No final do jogo é o que vale. Que a gente precisa melhorar, que a gente está no limite, mas o mais importante é que dentro do limite de cada um, vocês fizeram o melhor que vocês podiam. Não foi o jogo ideal? Não foi. Quantas vezes nós fizemos o ideal e o resultado não veio? Tem que saber conviver com isso também. Parabéns, viu? Jogão, eles mereceram ganhar da gente, mereceram sim.
É verdade que eles mereceram. Mas vocês deixaram tudo dentro de campo. O melhor que vocês podiam deixar. Isso é o que vale. Tá aí a palavra do super sincero mito Rogério Ceni no vestiário depois da vitória do São Paulo para cima do América Mineiro pelo placar de 1-0. E o São Paulo, como eu disse, venceu, mas não convenceu. O América Mineiro pressionou muito o São Paulo, principalmente no iniciozinho ali da partida. Mas o São Paulo tem números interessantes nesse Campeonato Brasileiro de 2022. É o único time da Série A que marcou gols em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Nas 11 rodadas, o São Paulo tem 17 gols no Campeonato Brasileiro. É um dos melhores ataques aí da competição. E o time está invicto, tem uma invencibilidade de 15 partidas. Então, o São Paulo está bem na mão do Rogério Ceni, está caminhando aos pouquinhos, o Rogério vai acertando essa equipe. E agora, como eu disse aqui no comecinho da minha entrada, na quinta-feira tem esse jogo super importante diante do Botafogo, que não está bem no Campeonato Brasileiro. Vem aí de 3 resultados muito ruins, de 3 derrotas o time do Botafogo. Então, uma chance aí para o São Paulo engatar uma segunda vitória e quem sabe engrenar aí nessa parte de cima da tabela. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar da preparação do Tricolor, viu, Michele? E tem informação importante relacionada aí a alguns jogadores, lesão, departamento médico, enfim, isso é assunto para daqui a pouquinho aqui, direto do Cícero Pompeu de Toledo. Hoje eu vim aqui para fazer uma reportagem muito bacana com uma galera que está fazendo uns grafites por aqui. Tem o Miller por aqui no grafite, enfim, muita coisa bacana. Eu vou dar um spoilerzinho aí nos próximos dias, porque a matéria completa vai vir na sequência aí dos próximos dias aqui no Gazeta Esportiva e tá bem bacana, viu, Mi? Volto com você, beijão, até daqui a pouco. Beijo, Zé. Você sabia que vai ter um grafite seu lá? Não sabia, não. Ah, e aí? Bom, e o Rogério? Você acha que o Rogério foi sincerão lá e, enfim... O Rogério, esse é o caminho, Michele. Ninguém é bobo, não adianta, porque é ficar dormindo só em cima de resultado. O resultado é importante, às vezes é importante você, mesmo não jogando bom futebol, vencer. Faz parte do futebol. Futebol é resultado. Claro que você não pode sempre estar jogando mal e ganhando, porque isso não vai acontecer com muita sequência, com muita frequência. Então o Rogério, ele sabe o quanto é importante ter o vestiário, ele já cutucou os jogadores no vestiário, falou, vocês não jogaram, eles foram melhor, mas nós ganhamos. Então, mas vocês deram o melhor de vocês? Ele vai trazendo os jogadores para ele. É aquela história do vestiário, tá na cabeça de todo mundo. Não adianta ficar batendo toda hora, Michele. Tem hora que você tem que fazer um carinho. Isso aí. E aí, Miller, o que você acha? Não, acho que o Rogério está certo. É claro que todo mundo viu que o São Paulo não fez uma boa partida. Só que a gente tem que ver também que, às vezes, o talento, ele não vai vencer, vai vencer a eficiência. O São Paulo tem mais talento que o adversário, mas só que o São Paulo foi mais eficiente. Não foi talentoso, não colocou em prática o seu talento. Colocou em prática a sua eficiência. Foi lá na primeira única oportunidade, fez o gol com o Patrick e ganhou o jogo. Então, acho que serve de lição em que sentido? Olha, se a gente jogar mal assim no Morumbi, principalmente, com um adversário mais qualificado, a gente vai perder. Porque o adversário qualificado não vai perdoar e não vai perder aqueles gols que perdeu o adversário do São Paulo no domingo passado. Então, acho que o Rogério tem que colocar na cabeça dos jogadores também o seguinte, lá fora nós temos que buscar os pontos que nós perdemos, principalmente para o Ceará em casa. É verdade. Muito bem, primeiro contato com o Thiago Salazar no Parque São Jorge. Boa noite, Salazar. Tá vivão aí? Quais são as novidades sobre o Rafael Ramos? Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Tô vivão por aqui com muito frio, mas vamos lá falar aqui do noticiário do Corinthians. Teve novidade sim no caso do Rafael Ramos. Ele foi indiciado pelo crime de injúria racial. A Polícia Civil de Porto Alegre, pelo delegado Roberto Sarragoff, entendeu que há indícios, há contradições nos depoimentos do Rafael Ramos. Tem também a palavra do Edenilson, que está sendo levado em conta pelo delegado. Então, apesar dos laudos, né, das perícias de leitura labial terem dito que o Rafael Ramos não proferiu nenhuma palavra racista naquele caso, mesmo assim a delegacia lá de Porto Alegre resolveu levar o caso adiante. Agora é aquela situação, o caso sai da delegacia e vai para o Ministério Público. O Ministério Público vai fazer toda a avaliação, pode inclusive chamar os jogadores novamente para escutá-los, pode pedir nova perícia. A gente vai ter que aguardar, o MP que vai decidir se o caso vai para frente ou se o caso
para por aí, nesse caso seria por falta de provas, por falta de artifícios que comprovem alguma coisa. Então nós vamos ter que aguardar, mas de novo o Rafael Ramos vai ter que responder e ter que esperar a justiça definir o que vai ser dessa situação, Michele. Muito bom, Thiago Salazar. Puxa vida, que situação essa, né? Esse assunto é reviravolta, agora tem indícios, antes não tinha aí, Rafa? A gente vai ter que esperar ver o que a justiça vai decidir. Também acho. A gente tem total apoio ao Edenilson, né? Todos nós aqui entendemos que racismo realmente é um crime, que isso não pode ocorrer. O Rafael Ramos continua dizendo que não fez, não há uma prova. Existe a palavra do Edenilson, poderemos ter aí um erro de interpretação ali na hora, mas isso quem somos nós, porque nós não estávamos lá, a gente tem que respeitar demais o que disse o Edenilson, e está na mão da justiça, Michele. A justiça é que vai decidir isso e que isso sirva como exemplo. É ruim demais para o Edenilson passar por isso, o jogador não ia falar isso à toa, mas também não há uma prova que possa incriminar o Rafael, jogador do Corinthians, o Rafael Ramos, mas o delegado vai indiciar o jogador, agora a defesa do jogador disse que também vai tomar suas providências, vamos ver o que a justiça decide, e claro, todos nós aqui somos contra o racismo. O Salazar não acabou de dizer aí que não tem provas, né? Os peritos não viram, né? Disseram que o Rafael não chamou, não cometeu o ato de injúria racial. Então, se a justiça falou isso, agora eu fiquei sabendo que vai ser arquivado o processo. Então vamos ver, vamos aguardar. Vamos falar agora de um ranking das maiores torcidas do Brasil. A pesquisa da Sport Track foi divulgada no relatório da consultoria Convocados e da XP Investimentos. Em primeiro lugar aparece o Flamengo, 24% dos votos, seguido por Corinthians com 18%, São Paulo com 11,5% e pelo Palmeiras com 9,8%. Na sequência vem Grêmio, Vasco, Atlético Mineiro, Santos, Inter e Cruzeiro. É isso aí, pessoal, as maiores torcidas do Brasil, 24%. Mas 24% de quantos milhões de pessoas a gente está falando aí, né? Estamos falando no Brasil, mas a questão que se discute muito, se polemiza, é que no Nordeste, um tempo atrás, os clubes cariocas tinham uma penetração muito grande através do rádio, né? Então, o pessoal que morava lá no norte e nordeste do país ouvia os jogos do futebol carioca, porque as ondas do rádio alcançavam o pessoal lá no nordeste. Então, criou-se uma identidade muito grande com os clubes do Rio de Janeiro. E aí, o cara lá em Belém torce para o Paysandu, mas torce também para o Flamengo. Então, no âmbito geral, o Flamengo acaba, dizem que o Flamengo tem a maior torcida por esse aspecto. Torcedores que torcem para dois times, inclusive o Flamengo. Já quem é corintiano, na grande maioria é corintiano, porque é corintiano mesmo, é só daqui da cidade de São Paulo, ou em alguns pontos do Brasil. Mas é uma polêmica que vale para a torcida ficar discutindo. Gente, mas é muita fase. Tipo assim, como o Palmeiras está nessa fase ganhando tudo, as crianças vão virando tudo palmeirense, entendeu? Aí, quando é a época do São Paulo, quantas moçada ali tem do que é do São Paulo, porque é daquela época também do Kaká e tudo mais. Santista, tem uma geração aí de Robinho, de Diego, também grande. Então, eu acho Mas Corinthians e Flamengo são as maiores torcidas, isso vale para as coberturas que a gente faz, por onde vai. A torcida do Flamengo, ela abraça o clube em qualquer cidade aqui do Brasil, mesmo acontecendo com o Corinthians, o Flamengo tem maior representatividade, isso é verdade. Isso aí, né, Miller? Bom, vamos colocar o Silvestre na roda? Boa noite, Silvestre. A dúvida de hoje no Palmeiras é sobre o parceiro de zaga do Gustavo Gomes. Responde para mim, Silvestre. Vai jogar o Luan ou o Murilo? Eu vou ter que usar a minha sensibilidade, Michele, porque como a imprensa anda bem distante do clube, né? A gente só tem acesso a jogos, treinamentos, nunca mais. E a pandemia veio para ratificar uma tendência que já havia, principalmente aqui no futebol de São Paulo, né? Treinamentos fechados. Estou ainda sonhando com a possibilidade de voltar a acompanhar o dia a dia do clube dentro do CT, dentro da academia, mas acho pouco provável. Então, levando em consideração as armas que eu tenho, a minha sensibilidade, o que o Abel costuma fazer e apresentar nos jogos, dizer nas entrevistas coletivas, eu acho que com a volta do Gomes, quem vai para o banco é o Luan. O Luan até então era o titular, mas como se machucou no começo do ano, ficou muito tempo ausente, depois de uma séria lesão muscular, voltou, até que voltou bem nas últimas partidas, né, na ausência do Gomes, mas o Murilo tá jogando uma bola redondíssima. Então acho muito pouco provável que o Murilo saia do time. O Abel deve tirar o Luan e montar a defesa que, no meu entendimento, é o miolo de zaga titular do Palmeiras hoje, com Gustavo Gomes e Murilo.
Próximo jogo do Palmeiras, que é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, tentando solidificar essa primeira colocação, é na quinta-feira, feriado, 18 horas, às 6 da tarde ou da noite, como você preferir, no Allianz Parque contra o Atlético Goianiense. Então, além dessa indefinição no miolo de zaga, temos ainda a dúvida do Marcos Rocha. A boa notícia é que o Marcos Rocha e o Jorge, que se machucaram contra o último jogo do Palmeiras fora de casa, me fugiu agora, mas enfim, os dois se machucaram contra o Coritiba no Couto Pereira, não houve lesão em nenhum dos casos, né? O Marcos Rocha teve dores musculares, passa a ser dúvida para o jogo de quinta-feira. O Jorge, ainda bem que não foi lesão, né? Porque ele machucou aquele joelho que ele operou e que o deixou fora dos gramados por quase um ano. Também foi um desconforto ali, uma torção. O Jorge, esse aí deve ficar de fora, mas na esquerda joga o Piquerez. Na direita, o substituto do Marcos Rocha seria o Mike está numa fase de transição. Então, sobre aviso, está o garoto Garcia para jogar na direita, mas eu ainda não descarto o Marcos Rocha. Compondo essa defesa com o Everton atrás, o restante do time deve ter o Danilo, o Zé Rafael, o Gustavo Scarpa na criação por dentro, porque o Veiga ainda está em tratamento da lesão na coxa, só deve voltar, deve estar sendo preparado para o clássico contra o São Paulo na segunda-feira da semana que vem. Aí a gente pode imaginar de um lado o Veron, na vaga do Scarpa, que vai jogar por dentro, o Rony de 9, de falso 9, e o Dudu jogando na outra beirada. Aliás, o Dudu deu uma projetada já nesse confronto. Barbada ou tem que tomar cuidado porque no futebol a zebra pode aprontar? Fala, Dudu. Muito duro, né? Muito difícil de se jogar contra, ainda mais agora com o Jorginho, né? Um treinador que conhece bastante a equipe deles, né? Fez bons trabalhos lá no Atlético Goianiense, é uma equipe que vem de crescendo na competição, né? A gente tem esse jogo é importante contra eles na quinta-feira, mas a gente sabe que nossas pretensões dentro do campeonato são muito grandes, né? São as maiores possíveis, né? Em todos os campeonatos, o Palmeiras brigando para ser campeão. Líder do Campeonato Brasileiro, no caso, é o jogo de quinta-feira, Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem o melhor ataque, a melhor defesa. O time está arrebentando com a boca do balão. É favorito e já eu volto com mais Dudu, que está, além de fazer parte desse time que derruba recordes e quebra tabus, o próprio Dudu está também alcançando marcas individuais muito expressivas, e ele vai falar disso, e eu também, tabelando com o Baixola daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva. Michele. Legal, Silvestre, muito bom. E aí, Garrafa, quem você prefere, o Murilo ou o Luan? É Luan, né? É. O Luan. Eu gosto mais do Luan, mas é indiferente, Michele. Você tem que manter os dois zagueiros na mesma condição, porque a gente sabe que o titular é o Gustavo Gomes. Você precisa ter os dois bem para a hora que você não tem o Luan, você tem o Murilo. A hora que você não tem o Murilo, você tem o Luan. Palmeiras disputa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim, todas as competições. Você precisa ter um elenco. Essa história de não, fulano, o cara tem que ser muito diferente hoje no futebol para cravar que ele é titular absoluto, que é o caso do Gomes. Agora, se tem Luan e Murilo, eu gosto do Luan. Tá voltando agora de lesão, então vai mesclando os dois. O Abel faz isso muito bem. Essa história de treinamento fechado, eu não sei que tanto eles têm que esconder da imprensa e, consequentemente, da torcida, mas já deu a hora, né? Já deu a hora da gente poder... Esse negócio de Covid, isso é tudo desculpa. Porque a gente vai para as coletivas nos clubes, depois dos jogos, atende todo mundo e tal. Lá em Curitiba, parabéns à diretoria do Curitiba, todo mundo tem janela para imprensa nos treinamentos, enfim. Mas aqui em São Paulo fica esse negócio fechado, a gente não sabe quem vai jogar. Agora o Vitor Pereira também, que acho que quer esconder relacionados. Pô, acompanhei treino de Miller e outros que tais, entendeu? Talvez é que tem muito caneludo jogando bola hoje e eles querem fechar o treinamento para a gente não ver. Deve ser isso. É isso, Miller? Olha, Michele, em relação à escalação do Palmeiras, o Abel não tem problema nenhum, né? Tem um problema bom, né? Mas eu jogaria com o Luan, começaria com o Luan. Até porque sempre tem que ter os dois volantes, né? O equilíbrio, o que sai e o que fica. Os zagueiros também. O Gustavo Gomes não tem muita técnica, tem muita raça. Assim como o Murilo. E o Luan é mais técnico. Tá. Eu começaria com o Luan e com o Gomes. Lá na frente, se eu fosse o Abel, eu tirava o Veron e começaria com o Wesley. Até porque o Wesley, em vários jogos, já está... Tá muito bem, né? Já está dizendo assim, olha... Eu mereço começar como titular. Pedindo passagem, né? Exatamente. Tá, muito bem. Olha, gente, as vagas acabaram, hein? Acabou agora. Costa Rica venceu hoje a Nova Zelândia e é a última classificada para a Copa do Mundo. Vamos lembrar, então, quais são as 32 seleções que vão para o Catar. Porque o Peru, você viu o que aconteceu com o Peru, né, Garrafa, ontem? Que coisa, hein? Que coisa, coitado do Peru. O grupo A tem Catar, Equador, Senegal e Holanda. O grupo B ficou com Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales.
Grupo C, temos Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Ai, tá fácil pra Argentina. Grupo equilibrado aí. Ah, mas a Argentina passa. Sim. Já o grupo D tá com a França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. Também. França e Dinamarca passa aí, tranquilo. Grupo E, Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. Depois eu vou perguntar o que passa, ó. Espanha, vamos lá, já vou perguntar agora. Não, depois. E os integrantes do grupo F são Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Brasil está no grupo G de Gianella, junto com Sérvia, Suíça e Camarões. Para fechar, grupo H, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. A Copa do Mundo começa dia 21 de novembro e nós estaremos lá, hein? Nós estaremos lá cobrindo tudo para vocês. Dá para olhar os grupos de novo? Não, né? Para passar. Vamos lá ver quem que passa? Então vamos lá. No pique, tá? Todo mundo vai dando os palpites aqui. Vamos lá, Miller, ó. Grupo A. Rapidinho, a gente vai pôr na tela? Vai pôr na tela ou tem que ter cena decorado? Catar, Equador, Senegal e Holanda. Quem passa a garrafa? Holanda e Equador. E vocês? Holanda e Equador. Também acho. Próximo, ou Senegal. Senegal, não sei não, hein? Grupo B. Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales. Inglaterra e Estados Unidos. Inglaterra e País de Gales. Inglaterra e País de Gales. Inglaterra e Estados Unidos. Grupo C. Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Eu acho que passa Argentina e México. Na lógica, Argentina e México. E aí, Miller? Pra mim, Argentina e Polônia. A Polônia sempre na Eurocopa vai bem. Próximo, grupo D. França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. A França passa, o resto eu já nem sei. Dinamarca. França e Dinamarca. Dinamarca também, que fez uma grande Eurocopa. Dinamarca. Então vai Dinamarca. Próximo, grupo E. Espanha, que passa. Alemanha já passou. Costa Rica e Japão. A Alemanha passa, a Espanha tem que tomar cuidado com o Japão, mas passa a Espanha. Passa a Espanha. Pra mim, Espanha e Alemanha também. Próximo, grupo F. Todo mundo vai acertar esse bolão, vai ser todo igual, hein? Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Aí acho que passa Bélgica e Croácia. Bélgica e Croácia. Croácia, né? São os dissidentes da antiga Iugoslávia. É uma escola brasileira como técnica. Pra mim, Bélgica e Croácia. E grupo G. Aí é o do Brasil, ó. Brasil, Sérvia, Camarões e Suíça. Esse grupo tá difícil. Tem um equilíbrio entre Sérvia e Suíça, né? Esse grupo tá difícil. Brasil passa, né? Aí fica aí Sérvia e Suíça como o segundo candidato, Camarões correndo por fora como futebol africano, mas eu vou de Suíça. Brasil e Suíça. Pra mim... Camarões? Pra mim, não, Brasil e Sérvia. Não. Sério? Que são os dissidentes da Iugoslávia. Ai, tá muito difícil esse grupo do Brasil. Tá o mais difícil até agora. Tá, mas o da Argentina também eu acho Suíça equilibrado. é uma retranca desgramada aí. A Suíça sempre faz jogo difícil com o Brasil. E o grupo H, né? O último grupo, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Passa o quê? Uruguai e Portugal ou Uruguai e Gana? Portugal passa, Gana e Uruguai brigam pela vaga, eu vou de Uruguai. E aí? Portugal e Uruguai. Isso aí. E o da Argentina? Passou da Argentina, hein? Já foi o da Argentina? Eu acho que passa Uruguai e Portugal. Não, Uruguai e Gana. Portugal luta como sempre, perde como nunca, aquelas coisas, sabe? Não, Portugal, coitado, não chega. Cristiano Ronaldo vai jogar. E o da Argentina? Já falamos da Argentina, não falamos? Já falamos, Miller. Você falou que passa quem? Ele falou que passa Argentina e... Vamos mostrar o grupo da Argentina para o Miller, ó. Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Para mim, Argentina e Polônia. Isso, Argentina e Polônia, eu falei Argentina e México. Sim. E o Garrafa também foi Argentina. A geração mexicana não reciclou, né? Hoje tem Santos em campo e o Peixe tem uma missão quase impossível para melhorar o aproveitamento como visitante no Brasileirão. Vamos conferir. A missão parecia impossível. Não foi também ao estilo Ases Indomáveis. Mas o Santos sobreviveu à batalha do Mineirão. Foi bombardeado pelo respeitável poder de fogo do Atlético. Corajoso, contra-atacou, acertando em cheio o alvo rival, igualando as baixas. Podia até ter vencido em território alheio. Eu senti orgulho de todos vocês, né? Vocês me deixaram muito orgulhoso. Vocês lutaram até o final. Se eu tivesse saído por derrotado, com a atitude que nós tivemos hoje, eu iria sair de cabeça erguida orgulho de vocês. Vocês mereceram muito.
Ótimo no jogo aéreo e líder da esquadrilha alvinegra, o experiente capitão Maicon mexeu com os brios dos guerreiros da Baixada. Cabeça erguida, estamos no caminho certo. Agora temos um jogo difícil para jogar novamente. Vamos buscar os 3 pontos. A próxima ofensiva é novamente longe de casa. Ainda não triunfou na condição de visitante invasor. Se diz pronto para a façanha. O adversário Juventude está com a retaguarda mais fragilizada entre todos os 20 envolvidos na guerra, com moral derrubado, na penúltima posição. No Santos, o armador Léo Batistão e o lateral direito Madson estão feridos. O esquerdo Lucas Pires suspenso por indisciplina. Em compensação, o artilheiro matador Marcos Leonardo e o gringo Johan Julio, que atua pelo flanco, retornam à luta de hoje. Local Caxias do Sul, horário 21h30. Plano: derrubar o inimigo sem dó nem piedade. É isso aí, gente. Você já assistiu o novo Top Gun Maverick? Não. Você assistiu, Miller? Sim, bom. Assistiu? Gostou? Meu marido já assistiu também. Foi sozinho no cinema, mas eu vou com ele assistir de novo. Muito bem. Vai ser difícil essa missão? Vai com ele. Ué, vou com ele porque eu quero assistir, né? Ué, mas você Agora eu já assistiu? tive Covid, eu não fazia nada, não saía. Agora eu vou de máscara, mas Tá vou tirar certo. pra comer pipoca. Vamos lá. Vai, fala. Não é que é missão impossível. Jogo difícil, complicado para o Santos, só que o Santos tem superado nos jogos. Tem vindo aqui nessa bancada, não, jogo complicado para o Santos. O Santos vai lá, arruma um resultado. Contra o Palmeiras, não, o Palmeiras vai ser complicado na Vila. O Santos jogou de igual para igual com o Palmeiras, tem jogado de igual para igual com equipes superiores tecnicamente. Então jogar em Juventude não é fácil não, mas eu aposto no Santos, mesmo jogando lá em Caxias. O maior adversário do Santos vai ser o campo, né? E o frio, hein? Exatamente, Pode tá faz frio, muito hein? frio, queima o gramado. Se chover, pior ainda. Não. Agora, interessante que o Santos, Michele, esse ano, né, Garrafa, no Campeonato Brasileiro, quem está decidindo geralmente são a garotada. O Marcos Guilherme, lá na frente, o Lucas Braga. Os experientes não estão se destacando. Sim. Principalmente o Ricardo Goulart. Quando o Ricardo Goulart foi contratado, me perguntaram, isso ano passado, eu disse assim, olha, se o Ricardo Goulart não conseguiu jogar no Palmeiras, que é o bicampeão da América, ele vai jogar no Santos? Que é aquilo que a gente estava falando aqui antes, né? Quando você tem um monte de craque ali jogando com você e tal. E no Santos diferente. é mais difícil, então. Agora, mas mesmo assim, a molecada do Santos é boa. E o Goulart poderia estar fazendo a diferença porque ele é experiente, ele é bom jogador. Só que ele não consegue sequer ser titular do time do Santos. Ele tá chamando de novo? Ele tá chamando a gente de novo do Morumbi. É o José Paz. Zé, o que você tem pra gente daí? Fala, Mi, bora falar do Tricolor aqui de novo no Gazeta Esportivo. São Paulo que se reapresentou hoje lá no CCT da Barra Funda, depois da vitória no último final de semana, aqui neste mesmo Morumbi, pelo placar de 1-0 para cima do América Mineiro. Folgou na segundona, voltou a trabalhar hoje, visando o jogo contra o Botafogo na próxima quinta. Falei aqui na minha primeira entrada, quinta-feira, às 4 horas da tarde, lá no Engenhão, no estádio Newton Santos, tem Botafogo e São Paulo. E nós vamos falar aqui de 3 jogadores do São Paulo, 3 jogadores aí importantes para a composição desse elenco do técnico Rogério Ceni. Primeiro, Diego Costa, zagueiro que vinha sendo titular e capitão do São Paulo. Ele não atuou contra o América Mineiro aqui no Morumbi por uma questão de precaução. O departamento médico do São Paulo entendia que ele podia estourar a qualquer momento, ter um problema físico, então foi poupado, não jogou. Hoje ele fez um trabalho de aquecimento junto com os demais companheiros lá no CCT da Barra Funda e depois fez um trabalho individual no Refis. Ainda é dúvida para esse jogo diante do Botafogo no Rio de Janeiro. Já o Luan, peça importante também desse time do São Paulo aí, o Rogério gosta muito desse jogador. Ele foi substituído no primeiro tempo aqui na partida contra o América Mineiro, teve um problema na coxa. O São Paulo ainda não disse se ele volta a jogar contra o Botafogo, já vai estar recuperado, não falou qual que é o diagnóstico da lesão na coxa que o Luan teve. A gente lembra que em outubro do ano passado o Luan também teve um problema físico, acabou ficando muito tempo fora, uma lesão rara. O Rogério gosta desse jogador, quer dar sequência para ele, mas não vem conseguindo. Por quê? Porque o Luan tá tendo problemas aí para se recondicionar fisicamente, agora se machucou nessa partida contra o América Mineiro, acabou sendo substituído pelo Patrick, que fez o gol. Enfim, São Paulo muito em breve vai falar pra gente aí qual que é o diagnóstico
dessa lesão do Luan, quanto tempo que ele vai ficar de fora, quanto tempo que ele vai ficar no estaleiro. Em relação ao Caio, jogador do Sub-20, que subiu recentemente aí para o elenco profissional do São Paulo, até fez um gol contra o Ayacucho, naquela vitória aqui no Morumbi pelo placar de 1-0 ainda pela Copa Sul-Americana. O Caio estava lá representando a nossa seleção Sub-20 num torneio internacional, a nossa seleção brasileira Sub-20, e acabou rompendo o ligamento do joelho e agora vai ficar muito tempo fora, vai passar por uma cirurgia. A tendência é que ele perca o restante da temporada. O São Paulo não divulgou um prazo aí para o retorno do Caio, mas a tendência é que ele perca a temporada. Um jogador que o Rogério estava tratando com muito carinho, até na entrevista coletiva pós-vitória diante do Ayacucho aqui no Morumbi, o Caio estava ao lado do Rogério Ceni, o Rogério tratando o jogador ali com muito carinho, muito respeito, uma peça que estava se firmando nesse time do São Paulo, agora se machuca, vai ficar fora. A gente lembra que o Valci, o zagueiro, se machucou quando estava defendendo o Sub-20, jogador aqui do São Paulo, ficou um longo tempo fora, vem se recuperando aos pouquinhos também aí da lesão que teve. Enfim, São Paulo vai se reajustando, se ajustando para essa partida diante do Botafogo, muitas lesões, alguns probleminhas aí, mas o Rogério aos pouquinhos vai dar jeito nesse tricolor, hein, Michele? Vai daí. Valeu, Zé. E aí, o Caio machucou, hein, coitado? Notícia triste, né, Michele? Eu estava no Morumbi no dia que o Caio fez o primeiro gol dele como profissional, ele participou da entrevista coletiva ao lado do Rogério, foi bem legal a entrevista, o garoto se emocionou, boas perspectivas, mas faz falta, faz parte do pacote. Lamentavelmente aconteceu com ele. Agora o Miller tem um testemunho importante, a gente falava quando via a reportagem, essa garotada tem que ouvir o conselho de quem sabe, né, Miller? Não, Michele, sabe o que acontece? Muitas vezes, os jogadores hoje, na sua maioria, eles vão em certas divididas que na gíria da bola a gente diz assim, olha, essa era podre, essa jogada não dá para ir. Porque como é que você vai, como diz assim, na gíria da bola, dividir com um fusquinha com um caminhão, né? Então eu acho que é importante, quando eu ia dividir com um zagueiro muito forte, eu não dividia, eu pulava. Como é que eu vou dividir? Eu vou me quebrar todo. Não dá para entrar com a perna. Não tem jeito, é desproporcional, entendeu? Não estou falando do caso do jogador do São Paulo, mas a maioria dos jogadores hoje que torcem joelho, tornozelo, você pode ver que são em jogadas assim, boba. Jogadas assim, desnecessárias às vezes para você dividir. Não precisa. Muito bom. Olha, o Corinthians vai começar a esconder a lista de relacionados dos jogos. Pois é, só faltava essa. Mas a gente já sabe que o Maicon tá fora da partida de amanhã. O Salazar tá de volta para explicar tudo isso pra gente. Vai daí, Salazar, que história é essa? Michele, é exatamente isso. A partir de hoje, o Corinthians não divulga mais a sua lista de relacionados para as partidas. Foi um pedido do Vitor Pereira, teve uma conversa, uma reunião junto com a diretoria de futebol. É uma solicitação do técnico do Corinthians que, na opinião do Vitor Pereira, divulgar a lista de relacionados é como dar uma arma ao time adversário, que pode ali já prever qual vai ser a escalação do time, qual vai ser a formação tática. Para evitar tudo isso, num campeonato de muitos rodízios, muitos desfalques, o Vitor Pereira quer tentar dificultar ao máximo para o adversário. E a partir de hoje seria o dia que o Corinthians divulgaria a lista de relacionados para a partida de amanhã. O Corinthians vai visitar o Atlético Paranaense às 9h30 da noite de amanhã, lá em Curitiba, e já começou a valer a partir de hoje essa nova regra dentro do Corinthians. Não temos a lista de relacionados e não teremos enquanto o Vitor Pereira estiver por lá, pelo menos. Só para lembrar, isso daí não é uma peculiaridade do Corinthians, né? O Palmeiras com o Abel faz isso há muito tempo, o Flamengo faz isso, o Santos faz isso. Isso não é só o Corinthians, mas o Corinthians agora é mais um clube a aderir a essa situação da lista de relacionados. Mas mesmo assim, a gente consegue apurar algumas informações, né, Michele? Então, eu posso passar aqui para vocês que o João Vitor, o Fagner, o Gustavo Mosquito e o João Pedro não foram relacionados, né? O Corinthians viajou, teve embarque e desembarque, a gente sempre consegue apurar algumas informações com os jogadores que estão envolvidos na viagem. A informação que chegou para mim e para alguns companheiros é essa: João Vitor, Fagner, o Gustavo Mosquito e o João Pedro, esse quarteto está fora da partida. O Corinthians deve se manifestar, explicar os motivos só depois da partida contra o Atlético Paranaense. E o Maicon também, mais uma vez, vai ser desfalque do time, só que aí é um problema muito mais sério. O Maicon se machucou na partida contra o América dia 29 de maio, já há 2 semanas atrás, e vai ficar aí de fora aí pelo menos mais um mês. Agora, uma informação sobre o Bruno Mendes. O que chegou para mim é que o Internacional fez mais uma proposta para o Corinthians para tentar contratar o zagueiro do Timão. O Corinthians pede
3 milhões de dólares por 30% dos direitos econômicos do jogador e topa passar os direitos federativos. O Corinthians ainda guardaria 40% dos direitos econômicos. Esse é o pedido do Corinthians. O Inter, pela terceira vez, fez uma proposta e o que chegou aqui para mim agora é que a diretoria está avaliando e a gente deve ter uma novidade aí, talvez amanhã ou pelo menos até o final da semana. Então vamos aguardar. Bruno Mendes pode ser vendido pelo Corinthians para o Internacional a qualquer momento. Mas é isso, Michele. Amanhã, Corinthians e Atlético Paranaense lá em Curitiba. Já sabemos que, apesar desse mistério da lista de relacionados, João Vitor, Fagner, Gustavo Mosquito, Maicon e João Pedro estão fora do jogo. É isso, meus amigos. Volto com vocês. Aquele abraço. Joga, a gente sabe. Agora, quem não joga, a gente sabe. Quem joga, agora eles vão fazer mais esse mistério. E aí, tá Bom, certo? sobre Bruno Mendes, né? Eu não vou entrar na novela Bruno Mendes. É uma novela. Eu já tive algumas novelas que eu acompanhei. Pô, o Miller vai deixar o Palmeiras para ir pro São Paulo? Pô, isso é uma coisa que interessa ao mundo. Bruno Mendes eu já não, acompanhei. O Marcelinho Carioca tá voltando da Espanha, vai pro Corinthians, São Paulo, Palmeiras ou Santos, esquema da federação. Não, o Bruno Mendes, deixa ele lá, né? A hora que ele resolver se vai ficar lá, a gente avisa. Então, vou perder tempo com ele. Sobre o Maicon, notícia complicada. O Miller até falou, porque parece que é grau de lesão 3, não é isso, Miller, que estão falando? Se for lesão 3, como disse o Salazar, aí é pelo menos um mês. E é o coração do meio campo corintiano. Perde demais o Vitor Pereira. Vai perder o jogo. Perde demais, era o cara que estava conduzindo e outra coisa, né? Daqui a pouco acaba o contrato dele, ou pelo menos a prioridade de contrato, se aparecer alguém na janela, pode levar o Maicon. E essa história de esconder escalação e tal, os caras estão escondendo tanto, daqui a pouco eles vão esconder o futebol. Os relacionados. Mas então, sabe, esconder os relacionados, uma situação pontual vale. Tem uma história engraçada, que aí é para um jogo pontual, uma decisão de campeonato, não me lembro qual, o Filipão, técnico do Grêmio, falou que o Arce tinha se machucado. Chegaram a engessar a perna do Arce. É sério? O Arce apareceu no treinamento com a perna com gesso. O Arce não vai jogar, tá com o pé engessado. Aí sobe o time do Grêmio no dia do jogo, o Arce estava lá. Foi uma artimanha do Filipão. Aí vale pelo folclore do futebol. Agora, você vai jogar com Juventude, velho. Você vai esconder relação de relacionado. Ô português, você foi contratado de lá pra cá pra fazer isso. Não só ele, o Abel. É uma coisa que... Vou falar pra você uma coisa, hein? É perder tempo, Até porque, Michele, cria uma instabilidade emocional no grupo muito grande, né? Mas o grupo também não vai saber? Não, às vezes... A escalação sai em cima da hora, ele tá falando. Os jogadores, o Vitor Pereira... Nem eles sabem, né? Então, eu não acho legal isso. Lógico. Roger Guedes odeia isso. O saudoso Cilinho, a gente ia jogar de semana cheia, só de domingo, na segunda-feira ele dizia assim, ele reunia a gente e dizia, olha, o time de domingo vai jogar isso aqui. O resto se vira, se acontecer alguma coisa durante a semana, excepcional, eu mudo. Mas o time titular vai ser, vou preparar esse time até para você preparar o time, né, Miller? Aí o cara que ficou chateado, já fica chateado ali, e amanhã ele já tá de boa, aceitando. E o titular vai se preparar pro jogo de domingo ou pra próxima partida. Então acho que não tem nada a ver. Agora, o Maicon machuca, só que o Duqueiroz tem feito um bom trabalho, ele tá indo bem. Se ele entrar com uma formação sem 3 zagueiros, eu acho que aí o Corinthians fica mais consistente, fica mais compacto e não tem chance de correr errado. Porque no 3 zagueiros, o Gil já não tem uma certa... O Gil tem 35 anos, ele não pode ser na caça. Não dá para dar o bote. Não tem mais força. Então, com 2 zagueiros, os dois volantes protegem os 2 zagueiros. O atacante Dudu está vivendo um grande momento no Palmeiras. O Silvestre vai aparecer na telinha para trazer os números, né, do camisa 7 do Verdão, Silver. Michele Janela, esse aí tá firme e forte, hein? O Dudu, na minha opinião, ele é o símbolo dessa reviravolta do Palmeiras no século, a partir de 2014 para 2015, a história do chapéu no Corinthians, até no São Paulo, a construção e a entrega da nova arena. E aí essas duas coisas juntas realmente deram liga. As gestões do Palmeiras, do Paulo Nobre, do Maurício, agora da Leila, o patrocínio da Crefisa, enfim, todo um trabalho, mas como símbolo do Dudu, a assinatura do Dudu para mim é muito vivo na memória, nessa reformulação do Palmeiras que voltou a brigar lá em cima e está derrubando tantos recordes. O Dudu é outro cara que está derrubando recordes também internos, individuais. Por exemplo, ele foi homenageado pela presidente Leila Pereira nas últimas horas por já ter extravasado a marca de 350 partidas com a camisa do Palmeiras. Ele está entre os 25 maiores artilheiros da história do clube.
já tem 81 gols, é o goleador do século com a camisa do Verdão, agora no século XXI, com esses 81 gols. E ele está entre os 3 jogadores que mais venceram com a camisa alviverde, com a camisa do Palmeiras. Ele perde para o Leão, que é o primeiro com 112 vitórias, em segundo Ademir da Guia com 109 e o Dudu deve alcançá-los, hein? Porque ele é o terceiro com 102 vitórias. E ainda podemos dizer que o Dudu é o Mr. Allianz Parque, o senhor da arena do Palmeiras, porque ninguém mais do que ele teve tantas participações em gols na nova Casa do Verdão. Fez 37 gols, balançou 37 vezes as redes e deu 38 assistências, ou seja, passes para gols de companheiros. Que momento, hein? Um sonho verde que o Dudu nem imaginaria que se tornaria realidade desse jeito. Chega a arrepia, né, em falar, porque a gente, quando chegou em 2015, né, nunca imaginava isso, né, tá vivendo isso aqui num clube tão grande como o Palmeiras, né, cara, a gente, às vezes eu fico olhando lá as marcas, né, as metas, e são só jogadores de muitos anos, né, que jogou no Palmeiras, então eu fico muito feliz por isso. Meu objetivo aqui é, primeiro, sempre pensar no clube, né, depois pensar no individual, mas a gente sabe que é importante a gente ter essas metas, ter esses recordes dentro do clube para deixar o nome marcado na história aí do clube. Já está com esse nome super marcado e cravado na história do Verdão. O Dudu, que quando voltou lá da Arábia, dos Emirados Árabes, no meio do ano passado, fez algum biquinho, porque não chegou para ser titular logo de cara. Ele ainda não reunia condições físicas, o Abel deu um sossega-leão nele e recuperou o Dudu. E aí você vê a condução do treinador, né? O Dudu hoje, além de ser o craque do time, volta para marcar, fazer cobertura de lateral, corre pra caramba, se entrega, quer dizer, não fica só esperando a bola lá na frente, não. Muito legal. Olha, puxa vida, Dudu, que faz, orgulho da tia Leila, né? Então, o Miller, o Dudu chega a uma marca extremamente expressiva. E qual é o problema de se convocar a imprensa para se divulgar isso? Nossa. Põe o cara lá atrás de um símbolo do Palmeiras, tal. O pessoal da assessoria faz 3, 4 perguntas e jogam no ar. É uma marca extremamente expressiva e o Dudu merece todo o respeito. Então, era dia de se convocar, fazer uma entrevista coletiva, chamar a imprensa para o Dudu atender os jornalistas, falar desse seu momento. Eu não sei qual que é o medo e qual que é o receio, mas enfim, cada um faz o que quiser. E outra coisa, Miller, que às vezes é que me incomoda um pouco, claro que os números são expressivos, mas essa comparação desses jogadores de hoje com os jogadores do passado, que nem, o Neymar alcança os números do Pelé, o Dudu agora os números de Ademir da Guia. Gente, hoje se joga muito mais do que aqueles caras jogavam. Né? E isso não estou aqui para tirar o mérito do Dudu, não estou para tirar o mérito do Neymar. Só que tem que tomar cuidado com algumas comparações que às vezes não cabem, nem é o caso do Dudu. Só quando a gente for comparar, para respeitar o momento de cada um, né? Então os jogadores jogavam muito menos no passado em relação hoje. Ainda bem, Michele, que o Palmeiras é uma das poucas equipes ou poucos clubes no Brasil que tem condições de conservar, né? De segurar o seu craque, né? É o caso do Dudu, né? Pela economia do clube, pela condição financeira, ele pode fazer isso, segurar o Dudu e segurando os grandes jogadores, os principais, os títulos vêm na carona. Vem mesmo. E como foi bom aquele Dudu vem, não volta, não volta, aí sim, né? Essa é uma novela boa de acompanhar, Essa foi uma novela muito boa. A gente fez capítulos aqui. Do Bruno Mendes não dá. Sabe o que a gente fez? A gente fez 30 dias faltando. Lembra que a gente ficou lá? Faltam tantos dias e tal. Resultado da enquete. Qual grande paulista tem o confronto mais complicado nessa rodada do Brasileirão? A maioria respondeu que é o Corinthians contra o Atlético, né? Que vai ser o confronto mais difícil. 70% dos votos. Acabou, turma. Não fiquem tristes. Amanhã, se Deus quiser, nós estamos aqui com muito mais. Tchau, Garrafa. Tchau, Miller. Tchau, tchau. Beijo.